Dia 1 de novembro de 1755, o povo português preparava-se para celebrar um dos feriados mais emblemáticos do calendário cristão, o Dia de Todos os Santos. Estava uma manhã calma, os portugueses levantaram-se cedo e dirigiram-se até às igrejas para honrar todos os santos acendendo velas. Alguns aldeões, que acabavam de chegar à cidade, juntam-se aos restantes habitantes para gastar as suas economias naquela que era a maior festa do ano. Entretanto, no mercado, acrescente-se ao barulho causado por aqueles que negociavam e compravam, os animais começam a entrar em pânico, sem que ninguém consiga entender o porquê. Em conventos e igrejas de toda a cidade, por volta das 9h40, sinos começam a tocar sozinhos sem que ninguém os repique. De repente, na estranha e confusa barulheira daquela manhã, um barulho altíssimo sobrepõe-se e rompe, juntamente com toda a cidade e os gritos de todos aqueles que ainda estavam por perceber o que se passava. Ao olhar para o chão, podia-se ver rachas que se abriam, quase como se Lisboa estivesse a ser dividida em duas partes. Edifícios desabam e outros desmoronavam-se, deixando cair pedaços das estruturas sobre quem por ali passava, esmagando e tirando a vida de cada um. Após alguns minutos, a paz reinou. Os tremores pararam e as pessoas tiveram tempo para respirar, embora não por muito tempo. Já fragilizada devido ao sismo inicial, Lisboa seria atingida por uma parede de água com 20 metros de altura, que inundaria e avançaria por cerca de 250 metros pela cidade adentro, chegando quase até ao Rossio. Uma onda que vinha com vontade de causar estrago, e engolir e puxar tudo o que lhe tocasse para dentro do Tejo. Uma onda com vontade de destruir famílias, amizades e tudo o resto que o povo possuía. Enquanto muitos eram engolidos e arrastados até ao Tejo pela enchente, outros tentavam abrigar-se e salvar-se das inundações que aquele muro de água teria causado. Já não bastasse, quando as águas baixaram, as construções que sofreram poucos danos pelo terremoto começaram a ser engolidas pelo fogo, provocado pelo abalo sísmico que agora se intensifica. Fogo esse que foi causado por lareiras de cozinha, velas e mais tarde por saqueadores em pilhagens nos destroços. Enquanto aqueles que não tinham perdido o seu abrigo, ainda, observavam-no a ser pilhado por outros que aproveitavam a enorme catástrofe, forçados a observar as suas casas serem lentamente consumidas pelo pavio das velas que teriam acendido nessa manhã para celebrar o feriado. No meio de todo aquele caos, o medo e o receio aumentavam. As pessoas corriam para salvar as suas vidas enquanto viam os familiares e amigos a serem engolidos pelos destroços. Ao fim da manhã, Lisboa não era mais a mesma. A cidade, cheia de vida e atividade, teria perdido cerca de 60 mil dos seus 300 mil habitantes. Os sobreviventes do enorme desastre estavam naquele momento a ser consumidos pela angústia de não conseguir encontrar os seus familiares e amigos, sem terem forma de saber se estariam bem ou não. Ao fim de um dia cheio de dúvida e confusão, a noite seria complicada. Aqueles que estavam habituados às suas residências estariam agora desalojados e a dormir na rua, abrigados em pequenas tendas enquanto rezavam para que no dia seguinte acordassem e nada se tivesse passado. O dia após a catástrofe foi talvez o pior. As pessoas teriam finalmente caído na realidade e percebido que nada daquilo fora uma farsa. Tudo aconteceu realmente. O abalo não teria sido apenas da cidade e dos seus edifícios, mas sim também de todos aqueles que o presenciaram. A esperança foi a primeira a morrer. As pessoas não acreditavam que iriam sair daquela situação tão cedo. De todos aqueles que estiveram presentes durante a catástrofe, poucos eram os que ainda tinham algo que não tivesse sido engolido pelas chamas ou pilhado. O rei fugiu da cidade juntamente com a sua corte para escapar à catástrofe e por isso teria sobrevivido. Mas, no entanto, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Marquês de Pombal, que futuramente seria nomeado para primeiro-ministro, ordenou ao exército que os mortos fossem enterrados e os vivos cuidados, ordenando também a imediata reconstrução da cidade, começando por construir hospitais de campanha e mais tendas para que não houvesse desalojados. Muitos dos corpos não chegaram a ser encontrados. Outros foram cremados naturalmente com os incêndios. Os que tinham ficado entre as ruínas começavam a degradar-se e por isso tiveram de ser enterrados em valas comuns, com uma profundidade maior do que o normal, onde foram tirados breu e petróleo sobre os corpos.
No entanto, a maior parte dos corpos teria sido atirada ao Tejo, com pesos atados nos seus membros para que não surgissem à superfície, tornando-se o rio num depósito para muitos dos que morreram durante o desastre. Embora talvez um pouco cruéis, estas medidas foram tomadas para evitar contágios de doenças por conta da degradação dos corpos. Sendo Lisboa a capital de um país extremamente católico, não demorou muito até que sacerdotes fanáticos levantassem muitas questões sobre a providência da catástrofe, legitimando o seu argumento no facto de que tal ocorrera num dia de tanta importância religiosa, dando brechas a que muitos ligassem a manifestação da natureza a uma ira divina. Por isso, todos eram obrigados. Cristãos novos ou judeus encobertos eram obrigados a beijar os santos e relicários para evitar punições pela Igreja. Foram precisas décadas até que se voltasse a ver uma Lisboa nova, agora com ruas largas e edifícios simetricamente organizados e colocados. As construções pombalinas foram consideradas uma invenção extremamente inovadora e inteligente que visava uma menor destruição no caso de eventuais desastres se repetissem. Hoje em dia, mesmo não se sabendo ao certo qual teria sido a magnitude do abalo sísmico, estima-se que o mesmo teria alcançado 8.5 na escala de Richter, disputando a 15ª posição na classificação dos terremotos mais devastadores de todo o mundo. Terá sido o mais violento e devastador sismo na história do país, quer pelo número de mortes, quer pela pobreza instaurada, quer pelos emblemáticos e importantes edifícios reduzidos a ruínas. Lisboa não foi a única cidade afetada. Outras regiões do país e até mesmo o norte da África sentiram o sismo resultante de uma acidentada e repentina colisão de duas placas tectónicas continentais a cerca de 350 km da cidade, no Banco do Gorrijo, localizado no Oceano Atlântico. Dos eventos de 1755, apenas algumas poucas cicatrizes permanecem, como o Convento do Carmo, com os seus arcos nus e paredes incompletas, recordando tudo o que aconteceu aos portugueses nesse ano. As catástrofes ocorridas em 1755 estarão durante muitos anos nos livros de história e permanecerão para sempre na memória de Portugal.